Corinthians continua vivo. Vivo, e a partir de agora, para você ligado na Globo, começa essa realidade a ser escrita. Corinthians e Boca Juniors, Boca e Corinthians. Neste momento o Boca Juniors entra em campo e aí já dá para você sentir, perceber qual o ambiente que o Corinthians vai enfrentar aqui na Bombonera. São quase 50 mil pessoas. Apenas 2.450 ingressos foram destinados à torcida do Corinthians. Júlio César Falcione, o técnico do Boca, comanda a equipe que tenta conquistar o 7º título da história do Boca na Libertadores. Se conseguir, vai se juntar ao Independiente como o maior vencedor da competição. É a 10ª final do Boca Juniors e 6 títulos conquistados. Não é brincadeira a história desse time na Libertadores da América. Do outro lado, o Corinthians, com história também absolutamente vencedora, com os títulos brasileiros, os títulos estaduais, o título mundial conquistado. Mas hoje, o torcedor do Corinthians, imagino, vive uma noite especial. A batida do coração é diferente, porque depois de tanta luta, o Corinthians chegou à final da Libertadores. É a 10ª Libertadores do Corinthians. Pela primeira vez, o time conseguiu fazer 3 participações seguidas e decide o campeonato a partir de hoje. E tem um outro detalhe a mais, né? Vai decidir com a equipe mais popular, mais vitoriosa da Argentina, a equipe mais famosa em títulos internacionais. É um clima e tanto. Casagrande, vou pegar de você o testemunho como o Casagrande, que está com a gente desde 97, né, fazendo comentários, mas que começou a vida no esporte jogando no Corinthians, desde dente de leite, chegou a ser titular do Corinthians e foi pela seleção brasileira, para a seleção brasileira a partir do Corinthians. Como é que é a batida de coração do Casagrande esportista, do Casagrande comentarista? Eu acho essa partida, pela história do Corinthians, pela história que eu tenho ali, que eu comecei no Corinthians, eu considero essas 2 partidas contra o Boca, final da Libertadores, as 2 partidas mais importantes da história do Corinthians até o momento, juntamente com aquela final de 77. Eu vejo mais ou menos uma proporção muito parecida. A quebrada daquele jejum de aquela angústia, anos, aquele tempo, né? Aquela tensão de não vencer, com essa tensão, com essa angústia de também não vencer uma Libertadores. Eu acho que é muito parecido ali a sensação. Eu vejo dessa forma. Os 3 jogos mais importantes da história do Corinthians. Muito bem, Maradona tá aí, são grandes estrelas da história das equipes. Gostaria de ouvir o Mauro Naves, um primeiro destaque. Mauro, conta pra gente o que você acompanhou nesse dia a dia do Corinthians, o que também você está sentindo e trazendo como informações deste clima na Bombonera, Boca Juniors e Corinthians, Mauro. Kleber, o Corinthians, me parece, eu arriscaria dizer que está mais confiante do que ansioso. Vou confirmar isso com o técnico Tite. É isso mesmo? Você dizia agora em tentar repetir o que fez até aqui, um equilíbrio emocional e técnico, Tite. Sem querer ser autêntico, mas concentrado. Concentrado é fundamental. Fazer o que a gente fez até agora precisa ter um nível de concentração alto. E é um time que ataca ao contrário do que pensam muitos, né? Marca na frente, na saída de bola e compacta em relação à bola. Aí o Tite tentando ficar tranquilo e, evidentemente, Kleber, é a 7ª Libertadores dele, pela primeira vez chega à final. Então, é claro, ontem o Emerson dizia, quem não tiver friozinho na barriga tem que ter outra profissão. Vamos então escalar os 2 times, o Boca Juniors pronto para decidir, para contar com a torcida do Maradona e, como eles dizem na Argentina, de metade mais 1 da população da Argentina. Orion no gol número 1, na defesa 23 Roncaglia, 2 Schiavi, 6 Caruso, 3 Clemente Rodrigues. No meio, 18 Somoza, 16 Ledesma, 11 Ervite, 10 Riquelme. Na frente, 7 Monchi, 19 Santiago Silva. O time de Júlio César Falcione. O jogo tá para começar aqui. O Corinthians, Cássio no gol número 24. 2 Alessandro, 3 Chicão, 4 Leandro Castan, 6 Fábio Santos. 5 Ralf, 8 Paulinho, 20 Danilo, 12 Alex, 23 Jorge Henrique, número 11 Emerson.
É o time, Caio Ribeiro, que o torcedor do Corinthians tem já na ponta da língua. E tem confiança pela campanha que fez até aqui. Conversando com os jogadores e com a comissão técnica, é o que o Mauro falou. Eles estão muito confiantes, porque respeitam o adversário, mas sabem que chegaram forte para essa decisão. O trio de arbitragem para esta primeira partida vem do Chile, para apitar o jogo entre Boca e Corinthians aqui na Bombonera, em Buenos Aires. O árbitro Henrique Osses, com Francisco Mondria e Carlos Astroça como assistentes. De olho na arbitragem, o Arnaldo César Coelho. Henrique Osses, o chileno, para o primeiro jogo, Arnaldo. É um árbitro jovem, um árbitro ainda sem experiência de grandes finais. Se o jogo for bem jogado, sem catimba, ele leva. Se houver catimba, vai ser um grande teste. Eu preferia ver nesse jogo um árbitro com mais experiência, com a Marília do Paraguai. Mas, infelizmente, o chileno foi escalado e vamos torcer porque ele não tem nenhuma influência nesse grande clássico aqui na Bombonera. Vão começando a desfilar as estrelas das duas equipes. Emerson, Alex, Danilo, que vai fazendo uma grande Libertadores, Paulinho, que está jogando muito, o Leandro Castan, outro importante jogador do Corinthians, o Cássio, que entrou no time e pegou bastante nessa Libertadores. Do outro lado, Schiavi, zagueiro que já foi campeão. Aliás, ele, Schiavi, o Clemente Rodrigues e o Riquelme, os jogadores que já foram campeões da Libertadores pelo Boca. Dos 6 títulos que o Boca tem, 3 deles com a liderança técnica do Riquelme. Santiago Silva, tá metendo gol, jogando bem na Libertadores e passou pelo Corinthians. Não deixou muita saudade ao torcedor. Henrique Osses apita. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a decisão da Libertadores 2012. A primeira bola que vai para o goleiro Orion da equipe do Boca. O Corinthians hoje todo de branco, o Boca com seu uniforme tradicional, todo azul com a faixa amarela no peito. E a primeira falta acontece, uma chegada já mais firme do Fábio Santos. Botou no chão o Ledesma. Vai para a cobrança de falta a equipe do Boca. Riquelme na bola parada. Vai para o cruzamento. É a primeira jogada de tensão para o time do Corinthians. A cabeçada do Schiavi vai por cima do gol. É dos mais experientes do time. Falei dos títulos que ele já participou. Já foi campeão da Libertadores junto com o Boca. O zagueiro Schiavi. Primeira cabeçada para o gol. Primeira bola que foi para o gol. E o Chicão também mostra toda a sua liderança na equipe do Corinthians. O Schiavi está com 39 anos de idade. Ele fez em janeiro. Corinthians vai tentar sair pela primeira vez ao campo de ataque. O Erviti no corte. O arremesso é para o Alessandro lá pelo lado direito. Buscando o Danilo. Chega o Erviti. Na bola dividida. Foi com tudo o Paulinho. Esquentou o Erviti e ganhou o arremesso. Que o Alessandro já cobrou. A bola voltou para o Alessandro. Mais uma vez a proteção foi feita, outra vez estava no lance o Erviti, aí o clima já começou a esquentar. Você falou em jogo catimbado. O Erviti tomou a bolada do Paulinho, essa chegada do Alessandro e na sequência jogou a bola no Alessandro. É um sinal de que o clima será catimbado? É só não entrar no jogo do Boca Juniors, só ter cabeça fria e jogar. Porque se partir para catimba, eles provocam a expulsão, porque a pressão da torcida é muito grande. O time do Corinthians briga ali pelo alto. Jogou para frente o zagueiro Caruso. Aí trabalhando o Roncalha na lateral direita do Boca. Você que está acostumado a ver o time do Corinthians jogar e ver um pouco menos o Boca,
e sabe que o Corinthians é um time paciente, que toca muito bem a bola. O Boca não é muito diferente. Você já viu que 2 vezes, quando ficou meio fechado o caminho, eles não tiveram problema nenhum em recuar a bola para o goleiro. Agora chegam ao campo de ataque, o lançamento do Somoza. Lá do lado esquerdo, o corte do Jorge Henrique. Não conseguiu dominar o Danilo, capitão do time hoje o Danilo. Clemente Rodrigues. Essa vai se perder pela linha de fundo. Fica o tiro de meta para o goleiro Cássio. Vocês têm alguma receita? Vocês têm alguma receita para começo de jogo, para comportamento do Corinthians no começo da decisão? O Tite falou em concentrado para o Mauro. Tem que estar concentrado, ligado, focado, mas eu concordo plenamente com o Arnaldo. O segredo do time do Corinthians hoje nessa partida é não entrar numa possível guerra que o Boca queira colocar o jogo. O time do Corinthians eu acho melhor, joga melhor fora de casa, inclusive viu aí, Kleber? E quase teve a primeira chance na bola do Alex pro Emerson. Se não entrar na pilha de uma guerra, eu acho que pode levar o jogo numa... Para se entrar na guerra, os argentinos são muito melhor que a gente nessa situação. Argentinos que tentam partir para o campo de ataque. A bola chegou no Ledesma. O Schiavi bota na frente. Leandro Castan tem trabalho ali com o Monchi. Ledesma e Somoza. A bola desviada. Não foi desviada pelo Alex, não. Saiu direto pela linha de fundo. Diga, Mauro. Ontem, antes de vir treinar aqui, o Tite teve uma longa reunião com os jogadores. E não mostrou vídeo do Boca, nada disso. Foi um papo mesmo sobre como mentalizar, como se concentrar. E usou a experiência de já ter vencido com o Internacional, o Boca aqui por 2-1 pela Copa Sul-Americana. Então o papo foi só, diríamos, um papo cabeça mesmo. Começar com temperatura mais baixa, Caio. Isso é fundamental, principalmente quando você enfrenta a equipe argentina. Mas acho que tem um detalhe técnico. Jogar como fez o primeiro tempo contra o Santos na Vila Belmiro. Não é marcar do meio campo para trás e aceitar a pressão do Boca. É ter a proposta do contra-ataque, é adiantar a marcação, que o Corinthians tem bola para conseguir um bom resultado aqui mesmo fora de casa. E você viu a pegada em cima do Ralf, foi uma pegada forte, o Ralf está jogando. Aquela fita que o Ralf está usando não deve ser nenhum estilo novo do Ralf. Chama lá aquele... Kardec aquilo ali. Chama aquela lesão que ele teve no lance do gol, né, do Santos, que o Allan Kardec bateu o braço no Ralf e ele desde daquela quarta-feira teve que mudar o estilo. Sai jogando o time do Boca com o Schiavi. Vem pro jogo o time do Corinthians com o Jorge Henrique. Clemente Rodrigues no corte. Dividiu o Paulinho. Bota na frente. Chegou a marcação em cima dele. O Caruso joga a bola pro campo de ataque. Tentou o Santiago Silva o domínio. Aí o Rincon faz o Ervite passar lá pelo lado esquerdo. Acompanhado pelo Alessandro. Boa bola para a movimentação do Monchi. O cruzamento feito. Foi fechado demais. O Santiago ainda tenta aproveitar. O time do Boca recupera. Tá aí o camisa número 16 do Boca, o Ledesma. Vai começar outra vez. Roncalha. Voltou a bola até o meio campo. Buscou o zagueiro Caruso. O lançamento do Clemente Rodrigues. Sem sufoco ainda. Olha o Paulinho. Arrisca pro gol. Boa bola do Paulinho. Foi pro campo de ataque. Encheu o pé e deu trabalho pro goleiro Orion. Olha de onde o Corinthians sai pro jogo. Paulinho escapou. Conseguiu ganhar bem do Schiavi e bateu. Tinha endereço a bola. Grande chute do Paulinho. Foi buscar o goleiro Orion. Vai para a cobrança de escanteio o Corinthians. Paulinho, 3 gols na Libertadores. Dos 19 que o Corinthians fez. Henrique Osses, o árbitro, chama a atenção ali do Leandro Castan, que está disputando espaço com o zagueiro Caruso. O juiz chamou a atenção, eles continuaram se empurrando. A bola vem direto para o goleiro Orion para fazer a intervenção.
Já ligou com o Monchi. Foi boa a ligada do goleiro. Estava espertíssimo ali o Chicão. A bola voltou para o time do Boca. Riquelme fez o passe. Chegou antes o Alessandro. E sem brincadeira, a torcida do Boca Chia não gosta da jogada do Alessandro. Ele evitou qualquer problema e dá o tempo necessário para a defesa do Corinthians ficar arrumada. Clemente Rodrigues. Boa bola do Riquelme para ele. Mais uma vez atenta a parte defensiva do Corinthians com o Paulinho. E agora há pouco deu o primeiro chute perigoso do jogo. Foi esse aí, ó. O lance para cima do Schiavi, obrigando o Orion a uma bela intervenção. Vem o arremesso lateral do Alessandro. Agora é do time do Boca. Sempre nos arremessos laterais, os jogadores do Corinthians procuram o Danilo. E ficaram reclamando com o Ossis que o Danilo foi empurrado, que teria sido falta. O juiz não entendeu assim. Deu falta do Danilo. Que o Boca vai cobrar para dentro da área do Corinthians. Tá ali o Riquelme. 5 jogadores do Boca ficam na entrada de área corintiana. Todo o espaço entre a linha da grande área e o goleiro. Ela vem fechada, subiu e tocou de cabeça, afastando o Alessandro. Zero a 0, Boca e Corinthians. E o Boca tem a chance. O chute pro gol, a bola desviada vai para escanteio. Roncalha, o zagueiro, estava lá no campo de ataque, aproveitou a bola alta. Ficou, bateu, ganhou o escanteio. Vai para a cobrança o time do Boca. Santiago Silva, Clemente Rodrigues são jogadores que ficam esperando a batida do Roman. Vai bem perto da torcida. Bateu forte demais. O Santiago ainda tentou, conseguiu arrumar, mas depois, justificando o apelido Tanque, deu um chega pra lá faltoso. Falta. O que funciona esse ei, vamos, vamos, que gritou agora o Alessandro? É quando percebe que o time está meio desligado, não? Às vezes não, às vezes é uma forma de motivar mesmo, de manter o bom posicionamento inicial. É mais um estímulo, mais um incentivo mesmo. E às vezes até para soltar tirar aquela ansiedade que ele tem. Às vezes não está gritando para ninguém, está gritando para se soltar mesmo, para ficar mais à vontade, para relaxar um pouquinho. Tá todo mundo indo, mas não custa nada. É um grito para ele próprio, diz o Casagrande. Time do Corinthians que vai partindo de novo. Boa bola do Danilo para o Paulinho. Foi curto o passe do Danilo. Ela não chegou no Emerson. O corte foi feito pelo Roncalha. Bota o Monchi para correr. Outra vez vai firme e sério o sistema defensivo do Corinthians, tirando o Leandro Castan. Esse foi aquele lance que o Corinthians tinha reclamado ali naquela falta que o Riquelme cobrou. Erviti faz o cruzamento, bola para a área, tirou parcialmente o Chicão, foi lá o Alessandro, ficou parado o Santiago Silva, o juiz não entendeu que o Santiago fez a falta, agora passou pelo Danilo, chegou tirando, chegou mandando para longe o Emerson, e já tem confusão do Emerson com o Erviti. O Emerson chutou a bola para longe, o Erviti vai... E não dá, não é querer adivinhar nada, mas é toda vez que tem uma grande decisão entre brasileiros e argentinos, rola isso aí. Quem começou foi o Erviti. Aí o Emerson deu até uma sequência ao fato, mas dá a nítida impressão que eles estão loucos para arrumar uma confusão. E aí é o importante lembrete sempre, não pegar a pilha. O Emerson disse em entrevista ontem depois do treino: todo mundo sabe que eu não sou o santo, mas eu vou tentar me controlar nesse jogo. Vem para o Erviti.
Juiz já parou, bandeira marcou posição de impedimento do ataque do Boca. Cássio bateu o tiro de meta, o time do Boca recupera. O Riquelme botou no Santiago Silva, Erviti trouxe por dentro. O juiz mandou seguir. E o Boca tem a chance do cruzamento, bola para a área. Subiu o Mocha, a bola passou por ele, passou pelo Fábio, chegou o Roncalha de trás. Vai para o fundo, faz o cruzamento, Cássio vai na bola e pega. Se esse foi o impedimento que o árbitro marcou errado, né? É isso mesmo, estou errado. Deixou de dar uma falta na área do Corinthians, uma cama de gato. O árbitro tem que ficar atento. Vem o Corinthians com o Paulinho. A abertura do Alex para o Emerson. Para cima da marcação, Emerson levou para o fundo. Vem por baixo, a bola saiu, ganha escanteio. Foi firme na marcação. O Roncalha ganha escanteio, o time do Corinthians. O Erviti está provocador. Aí foi limpo, foi firme, mas foi na bola o Roncalha. Vai para a cobrança de escanteio. O time do Corinthians. Jogou lá dentro o Alex, tirou o Santiago Silva, ela cai no pé do Erviti. O Boca tenta puxar o contra-ataque. Mochi recebeu pela direita. Encarou o Fábio Santos, virou o jogo, tá lá esperto, atento e deixou a bola embora o Jorge Henrique. Globo, a gente se liga em você. Johnson, cuidado para a pele da mulher. Vem a cobrança do tiro de meta do goleiro Cássio. Clemente Rodrigues. Qual é a avaliação de vocês desse começo do jogo? Não sei se eu estou enganado. O Boca não é de dar, assim, no começo do jogo, no primeiro tempo, sufoco no adversário. Não deu sufoco no Corinthians, deu? Não deu, até porque não tem uma equipe como antigamente, à altura da história do Boca, para fazer uma pressão tão forte assim. A equipe do Corinthians é uma equipe que fora de casa foi o melhor desempenho que ele teve, né? Joga muito bem fora de casa, o Boca não vai arriscar. O que o Corinthians tem que prestar atenção é muito mesmo é nesse Erviti, que entrou, sempre tem um jogador numa equipe argentina para tentar tumultuar, tentar colocar a pilha no jogo, tentar colocar uma guerra. A guerra é roubada. E não existe pressão, Kleber, mas o que existe é uma triangulação muito bem feita pela equipe do Boca pelas laterais. Eles se aproximam, fazem essa bola chegar ao fundo com qualidade e aí buscam o Santiago Silva, o El Tanque, que é o jogador mais forte no cabeceio. É importante, primeiro, que o Jorge Henrique pela direita e o Danilo ou o Alex pela esquerda deem um apoio aos laterais. E depois que nessa bola aérea, eles fiquem atentos ao posicionamento do centroavante para não ser surpreendido. E dá pro Corinthians arriscar um pouquinho mais também, pelo jeito que tá o jogo. Sair um pouquinho mais, ir lá, chutar no gol e tudo mais. Aí recebe o Emerson. Marcação firme do Roncalha, Emerson protegeu bem. Escapa também do Somoza. Boa bola pro Paulinho. Olha o passe pro Danilo. A chance do gol era boa. O Danilo se enroscou na bola. Ela voltou de novo para ele. Tentou o passe pro Jorge Henrique. Aí saiu tirando, saiu rasgando, mandando para longe. O zagueiro Caruso. Era uma chance e tanto do Corinthians essa bola. Que o Danilo não conseguiu dominar e botar para frente. Porque olha como tudo começou. O papo, sair, tocar, chegar. Olha que bolão, ó, do Paulinho pro Danilo. Ele foi trazer a bola e ela ficou no calcanhar dele. Ia dar aquela ajeitada para fazer o gol, com grande chance de fazer o gol. Sai jogando o time do Corinthians.
Fábio Santos e Emerson. A devolução do Emerson foi boa. O time do Boca também não perde viagem não, Arnaldo. E aí vai dar o primeiro cartão amarelo. O árbitro Henrique Osses pro Roncalha. Merecido o cartão. O Emerson, quando toca na bola, ele chega atrasado e levanta o Emerson, como você está vendo. O Emerson deu uma valorizada, por isso o cartão foi dado. É assim, tem que, conforme o Emerson falou pro Mauro Naves, ele não é anjo, ele sabe provocar, sabe cativar, mas também leva bancada. Foi a 7ª falta do jogo, a 4ª cometida pelo Boca, e o Riquelme já aproveitou para falar com o árbitro para ir pressionar o árbitro Henrique Osses. Alex está batida lá para dentro da área, tirou o Santiago Silva. O Riquelme deve ter mais tempo de Libertadores do que o Henrique Osses, né? Jorge Henrique botou a bola lá dentro, passou pelo Castan, o juiz já está marcando posição de impedimento. O impedimento foi marcado pelo bandeirinha, pelo Francisco Mondria, impedimento do Leandro Castan no ataque do Corinthians. Não está me pedindo não. Olha lá o pé do zagueiro dando condição. E olha a mesma distância do impedimento errado do outro lado, lá no ataque do Boca. Boca que vai sair de novo para o jogo. A grande família amanhã, depois de Avenida Brasil. Estamos acompanhando a primeira partida decisiva da Libertadores 2012. Boca Juniors e Corinthians 0-0 na Bombonera aqui em Buenos Aires. Semana que vem no Pacaembu, vamos conhecer o campeão da Libertadores 2012, quem vai para o Mundial de Clubes no final do ano. Vai para o arremesso lateral o time do Corinthians, na chegada do Somoza. Passamos dos 20 minutos já neste primeiro tempo. Jorge Henrique fez um movimento ali como tivesse sido desequilibrado. O juiz mandou seguir, o Corinthians recupera. Fábio Santos. Mocha acompanhou, depois deixou o Fábio Santos se mandar. Boa bola para o Alex. Tenta se livrar da marcação do Ervite. Pode até arriscar o chute. Melhor ainda, foi para dentro. Se correr para evitar o tiro de meta. Houve uma travada do zagueiro. Ela bateu no Alex e ganhou velocidade. E aí ele não conseguiu chegar para evitar que a bola saísse, ó. Essa jogada aí, quando o Roncalha trava, né, ela bate no Alex e ganhou velocidade demais. Globo, a gente se liga em você. Skol já é redonda. Imagine por controle remoto. Vai dominando o Paulinho. Boca agora deu uma saída com dois jogadores ali para cima do Fábio Santos. Ele conseguiu se livrar bem. O Roncalha não deu espaço. O Emerson fez a falta. O torcedor está reclamando, querendo cartão amarelo para o Emerson. O Emerson precisa tomar cuidado exatamente pelo cartão que já foi dado para o Roncalha. Não. Ele poderia ter tentado. Olha só. Vem embora de novo o time do Boca. Vinha. O Emerson tem que tomar cuidado. Mas também o Emerson tem que pegar a bola e partir para cima do zagueiro, porque o zagueiro já está pendurado. O zagueiro não vai entrar de primeira, vai dar um pouco de distância. Aí aqui é que pode acontecer alguma coisa. É a 23ª participação do Boca na Libertadores. O time ficou fora nas duas últimas edições. Volta e já vem para a final. 10ª final. Só Boca e Peñarol do Uruguai conseguiram tantas finais de Libertadores. E o Boca vai. Monchi recebeu do Santiago Silva. Toca a bola para o Ledesma. Outra vez o Monchi.
Fábio Santos só cercou, não deu o bote. Riquelme. Chiadeira total do público e do Riquelme. Eles queriam falta, o juiz não deu, o Corinthians se manda. Paulinho, abre o Emerson. O Danilo vai caindo lá pro meio do ataque, o Alex vem de trás, tem o Jorge Henrique. A bola do Alex não foi boa pro Jorge Henrique. Tá jogo com clima de final de Libertadores ou tá meio morno ainda? Hoje é dia do estudar o adversário. Não, é jogo tenso, Kleber, é jogo de muita marcação. É um jogo que até agora, sem poucas chances de gol, mas muito movimentado. Foi falta, Arnaldo? Foi falta sim. Riquelme passou o pé pela bola, puxou e foi calçado. O juiz não deu. Era o Ralf que estava na jogada. Ele reclamou. O Riquelme. Olha o time do Corinthians, Alex. Não sobrou pro Emerson. Vai recuperar o Corinthians. Ralf. O Emerson tentou um toque de primeira. Bateu mal na bola. Pra você, tá jogo ainda na base da tensão só, Casa? Não, tá tenso, o jogo tá complicado. As equipes não estão se estudando, não. Elas estão desmarcando muito bem uma a outra, tentando dar o mínimo de espaço possível para os jogadores criarem algum tipo de jogada. Mas eu concordo com o Arnaldo. O Emerson é uma arma importante agora. O marcador dele já tem amarelo. Eu acho que é importante, seria interessante e inteligente por parte do Corinthians acelerar e jogar muito mais vezes a bola aqui no Emerson e fazer com que ele parta para cima. Domingo o Corinthians ganhou do Palmeiras por 2-1 e o Romarinho fez 2 gols. E o Romarinho tá lá na base do aquecimento. Não sei se algum problema de quem tá em campo, alguma ideia do Tite. Você tá cheio de vontade, né, Mauro? Por enquanto é isso mesmo. O Romarinho que chegou a ser confundido aqui por alguns jornais como filho do Romário. Olha a chegada do Boca com o Santiago. Foi forte demais o cruzamento, só acompanhou o Cássio. E o Corinthians tem o tiro de meta. Hoje, depois do futebol, as emoções de Gabriela, logo na sequência do futebol. E depois do capítulo de Gabriela, tem as notícias do Jornal da Globo. Bomboneira lotada, bomboneira com canto o tempo todo. Torcedor do Boca não para. Cássio escorregou. O torcedor aproveita para pegar no pé. Vem o Danilo. Tomou do Riquelme. Joga a bola no Alex. Emerson. Dá uma segurada que o Fábio Santos passa. Mas o Emerson resolveu não jogar a bola no Fábio. Começou então no meio-campo com o Ralf. Vai para o campo de ataque também o Alessandro. Recebeu o Jorge Henrique. E encostou para fazer a tabela o Danilo. A bola quase escapou, conseguiu ficar com ela. Ele e Paulinho. Corinthians vai tentando chegar no fundo. Clemente Rodrigues sai na marcação do Paulinho. E o Paulinho ganha o arremesso. Estava apertado, sem muita opção. Chutou em cima do Clemente Rodrigues. E ganhou o arremesso lateral. Aí o Schiavi. O mais velho em campo, mais experiente em campo, 39 anos. Alessandro recebeu do Danilo. Boa bola para o Alex. Chegou firme, mas de maneira legal o Caruso. O Ervite é que eu já não sei se foi legal quando ele deixa o corpo ali na corrida do Alessandro. Atrás do gol onde está o Orion, fica a mais entusiasmada a torcida do Boca, com as faixas em amarelo e azul. Boca que parte de novo, o lançamento feito forte demais. O Muxa ainda tenta, fez falta no Alessandro, o juiz marcou a falta. 77, 78, os 2 primeiros títulos do Boca, um bicampeonato, e no ano 2000, nos anos 2000, os outros 4 títulos em 2000, 2001, mais um bi, 2003 e 2007. Nessa caminhada do Boca, 2 vezes o Santos, uma derrota e uma vitória, perdeu em 63, ganhou em 2003, e outros 3 títulos conquistados sobre brasileiros contra Cruzeiro, Palmeiras e Grêmio. Paulinho. Jorge Henrique vai levando. O Emerson. Uma
mais ou menos solto pelo lado esquerdo. Não deu certo a jogada, o Leandro Castan começa outra vez com o Cássio. O Jorge Henrique veio colocar uma proteção aqui na coxa depois de se chocar com o Santiago Silva. Agora o impressionante é que, independentemente da diferença de tamanho, quem ficou caído e sentindo mais foi o Santiago. Foi um choque sem querer, mas acertou mais o Santiago. Então o Jorge Henrique passa a ser uma preocupação, talvez até por isso o Romarinho estava ali no aquecimento. O Globo, a gente se liga em você. Vivo, mais clientes, maior cobertura, liderança é aqui. Aí o time do Boca Juniors, Riquelme. Boa bola para o Mochi. Cruzamento do Ledesma foi muito por baixo. O time do Boca recupera. Agora está todo no campo de ataque o Boca. O mais recuado aí está o zagueiro Caruso. Erviti. O jogo está parado, falta para o Corinthians. O Caruso, que está jogando, substitui o Insaurralde, que é o zagueiro titular do time do Boca e é o único desfalque. Continua aquecimento no banco do Corinthians. A preocupação é grande mesmo. O Liedes também já saiu, já até conversa com o Tite. Caminhamos para 30 minutos e o Corinthians pode ser obrigado a fazer uma primeira substituição. Paulinho, Jorge Henrique. Foi o jogador que buscou uma proteção lá para a coxa. É quem pode estar causando aí a preocupação para o Tite. Alessandro. Recebeu o Danilo, arriscou de longe e o goleiro pegou. Torcedor ligado no futebol da Globo que navega pela internet, participa com a gente. É aquela velha questão do jogar a primeira em casa, jogar a segunda fora. Quem leva vantagem, né? O Boca por jogar a primeira em casa ou o Corinthians por jogar a segunda no Pacaembu, em São Paulo. A pergunta foi feita pelo Fabrício, que é lá do Rio Grande do Norte, da cidade de Janduís. O Corinthians vai atacar enquanto... Agora você não vai ter nem tempo de pensar. Eu acho que na final da Libertadores não tem aquele que leva vantagem. Eu acho o time do Corinthians mais forte que o do Boca. É um time mais encorpado. Nessa Libertadores demonstrou ser muito mais encorpado que o Boca. Por isso que eu acho que o Corinthians leva vantagem. Para mim é o favorito a ganhar o título. Mas isso não quer dizer que vai começar ganhar. Fora de casa, pouco aí importa. É 0-0 mesmo. É 0-0 mesmo, principalmente porque o Corinthians fora de casa joga melhor. Aí vem o time do Boca. Bolão do Riquelme, cruzamento. Tentou o Mocho, desvio. Ela vai ficar de graça para o goleiro Cássio. Para você também, Caio, não é meio indiferente? O primeiro fora, o em casa? Para mim é a mesma coisa, não existe vantagem porque se tratam de duas equipes, que o Corinthians realmente pode ser muito forte jogando no Pacaembu, mas o Boca não sente pressão. O forte desse Boca, aliás, dessa camisa, não só desse ano, é justamente a postura jogando fora de casa. Muitas vezes é ali que ele buscou a classificação, então acho que não tem vantagem para nenhum dos dois lados. Mas de toda maneira tem uma campanha em casa com 5 vitórias e uma derrota ao Boca. Só perdeu do Fluminense lá na primeira fase. Os outros 5 jogos que fez aqui na Bomboneira, venceu. E nas fases eliminatórias, ganhou do União Espanhola, do Fluminense e do Universidade do Chile. Nas fases do mata-mata. O Corinthians tentou chegar, não conseguiu. Aí o Riquelme, essa proteção que ele faz é muito complicada de alguém tomar. Na hora do lançamento, no entanto, ele errou. O Corinthians está invicto na Libertadores. Vamos ver a jogada aqui do Boca com o Santiago. Tocou na direita para o Mochi. Quem passou foi o Ledesma. Ele preferiu a bola no meio para o Riquelme. Girou Clemente Rodrigues. O Boca fez a bola mudar de lado. Clemente Rodrigues. Ele é lateral esquerdo, mas praticamente só trabalha com o pé direito. Viu que nem foi para o fundo para cruzar.
Riquelme tentou a movimentação do Monchi. A defesa do Corinthians outra vez funcionou bem. Depois, na sequência, Alf perdeu a bola para o Somoza. Chicão ligado, recupera. E tentou o lançamento para o Emerson Roncalha. Atento, não deixou o Emerson partir. Nesse momento muda de lado o Ervite. Sempre lá pela esquerda, agora vem pela direita do ataque argentino. Ledesma, ele Somoza. Volta a subir o som, o volume da torcida do Boca. E o time é frio, não se empolga. Dá pra dizer que são dois times parecidos, Casagrande, Boca e Corinthians? São parecidos no modo de encarar a partida, no modo de levar o jogo, é parecido. Não se apertam, né? Não tem pressa, voltam a bola para o goleiro com tranquilidade, sem problema nenhum, sem se preocupar com nada. Do lado do Boca tem essa jogada de tentar colocar em guerra um pouco o adversário, e do lado do Corinthians tem esse entrosamento todo. Boca vai chegando outra vez, a bola do Monchi, Santiago! Ela explode no Alessandro Santiago Silva. Fez malabarismo para bater na bola. Foi bonito o lance. Santiago Silva, quem diria, hein? Olha como sobe a torcida do Boca depois do lance do Santiago. E tava ali o Alessandro para impedir que a bola fosse pro gol do Cássio. Saiu a bola, é arremesso lateral para a equipe do Corinthians, que tomou o primeiro susto, né? Porque a jogada foi muito bem feita. E ele foi bem na jogada, foi bem no lance o Santiago, ó. Ele primeiro se desvencilhou da marcação. Essa bola tinha endereço, que nem a do Paulinho, essa tinha, hein? E essa triangulação é o ponto forte do Boca. A jogada sempre começa pelas pontas, pelas laterais e busca o Santiago Silva, que se posiciona atrás do último defensor. O time do Corinthians não tem só que fechar a frente do gol, tem que observar a movimentação desse jogador. Agora vai tentando chegar ao campo de ataque, Danilo brigou e acabou perdendo o lance. Globo, a gente se liga em você. Fox, nada surpreende mais que a sua versatilidade. Vem embora de novo o time do Boca. Chute foi mal dado pelo Ledesma. O relógio já vai caminhando para 36 minutos. Estamos indo para os 36 minutos do primeiro tempo. 0-0. A disputa do Santiago. Ele está jogando bem mesmo. Boa bola para o Monchi. Vai chegando lá dentro da área. O Ledesma. Boca faz a bola voltar para o pé do Riquelme. Foi bem o Alessandro para fazer o corte. Continua no campo de ataque o time argentino, o Boca Juniors. Aí o Clemente Rodrigues. Ervite. Faz o cruzamento. Foi lá em cima e tirou o Ralf. De novo o Ralf. O machucado lá do jogo contra o Santos está protegido, mas sem problema para subir e meter a cabeça na bola. Boca tenta voltar. Riquelme. Trabalha bem pelo alto o time argentino. Olha aí, é pelos lados mesmo. E o Monchi é quem vive se mexendo, né? Ele cai para a direita, cai para a esquerda. Dos dois atacantes, ele é o... Apesar do Santiago não estar muito paradão, ele é o da movimentação, o que vai para os lados. Ganha o escanteio. E o Jorge Henrique não quer sair não, cara. Ele sinalizou aqui, já chegaram a levantar a placa para o Lietes. Ele sinalizou, espera aí, espera aí. Ele não quer sair do jogo, não.
Enquanto o Riquelme ajeita numa bonita imagem aí dele, olha lá o Edson, tá prontinho para entrar. Acho que agora o Tite veio avisar que o Jorge Henrique pediu para esperar um pouquinho. Vem o Boca. Ervite, cruzamento perigoso. O juiz já parou, o jogo. Nem fique nervoso. O juiz parou o jogo e marcou um empurrão do ataque do Boca. Ele apitou muito antes. Quando a bola estava no alto, ele já estava apitando. Por isso que a defesa do Corinthians parou. Mas agora vai sair o Jorge Henrique. O tamanho da perda, no caso da eficiência tática do Jorge Henrique, e a mudança com a entrada do Liedson. Eu acho que perde muito, porque o jogo está sendo pegado, o jogo está sendo muito rápido, muito veloz. Eles jogam muito pelo lado, o Jorge Henrique ajuda o Alessandro ali naquela marcação, na triangulação que o Boca faz pelos lados, do lado direito. O Jorge Henrique ajuda, agora vai modificar o esquema. Você não vai ter mais um jogador de lado, você vai ter um jogador central, vai ter um centroavante. E eu acho que perde na marcação, perde muito na marcação. Pode ganhar presença diária, talvez, se o Liedson entrar no jogo. Agora perde muito na marcação. Olha aí o Boca tentando de novo. O Santiago Silva mais uma vez buscou o Monchi pelo lado do campo. Tirou o Castan, mas ela volta para o Boca. Ledesma. Monchi. Ele, Ledesma. Já está lá o Leandro Castan. O Ledesma se aproximou para receber do Ervite. O Monchi está conseguindo fazer a jogada de linha de fundo e cruzar. Agora ele ficou impedido. Ele estava voltando lá da linha de fundo lentamente. Ele está apontando o jogador do Corinthians, dizendo que a bola bateu, que o passe teria sido dado pelo Castan. Olha onde ele está aqui, ó, embaixo no vídeo, ó. Só que houve uma cabeçada do Castan. É impedimento, ele estava em posição de impedimento. Quando bate na cabeça do Castan, ele sai da posição de impedimento e tira partido. No cruzamento do jogador do Boca, ele já está impedido. Exatamente, aí tira proveito. O fato de ter tocado na cabeça do Castan não tira o impedimento. Não é um passe do defensor. Não é um passe do defensor. Aí vem a bola dominada pelo time do Corinthians. Emerson dividiu, ganhou do Roncalha, botou na frente. O Alex se mexeu. O Emerson foi atropelado com uma violência, Arnaldo, de um jogador que já tem cartão amarelo, o Roncalha. E aí o Ervite está de novo batendo boca. Agora o Emerson não aguentou. Ele tomou a entrada, não é uma entrada para cartão amarelo, a entrada do Roncalha. O Emerson pega a bola e vê que o Roncalha vem ali pela direita. Ele olha para trás, aí ele cruza na frente e o Roncalha dá essa trombada nele. Ele chamou a falta, ele fica olhando o jogador passar por trás. Aí o Roncalha não tem outra alternativa senão se chocar. Eu não daria amarelo. Houve a falta, mas o Emerson foi muito esperto, porque ele é que chamou, ele é que cavou essa falta. E o Ervite continua a fim de confusão. Agora ele deu cartão amarelo, me pareceu, para o Riquelme, que está reclamando, está apitando o jogo. Toda vez que ele encosta ali, ele fica apitando no ouvido do árbitro. Agora tomou uma bronca. Agora o juiz parece que foi um pouco mais duro. Deu o cartão amarelo e agora diz que não quer mais saber de conversa entre Ervite e Emerson. Os dois levaram a bronca. Incendiou de novo a bomboneira. O Corinthians tem uma falta perigosíssima. Esse sinal aí do Chicão é que ele vai fazer um cruzamento, fazer um passe lá para dentro da área, vai jogar por cima da barreira, 24,5 metros a distância da bola para o gol do Orion. Uma boa chance na bola parada. O juiz faz a barreira respeitar e bem os 9,15 metros. O Alex também está ali cheio de má intenção na cobrança. O Alex pode até rolar a bola para o Chicão para tentar tirar um pouquinho da barreira. O Emerson foi o que aconteceu. Não bateu bem. Do Lobo, a gente se liga em você. Coca-Cola Zero. Quanto mais zero, melhor. Ele tentou meter a bola no gol, né? Bater para fazer uma curva, não deu certo. Olha o Maradona aí, ó. Tem camarote, vem todo jogo.
costuma rodar a camisa. Ele foi um dos grandes ídolos do Boca, é torcedor do Boca e é uma estrela também dos camarotes. Leandro Castan tirou, quase foi iludido pela bola deixada pelo Monchi. Voltou o time do Boca, Clemente Rodrigues só protegeu o Chicão. Hoje nós tivemos a classificação da Espanha para a final da Eurocopa. Campeã da Eurocopa de 2008, da Copa do Mundo de 2010 e na final da Eurocopa 2012. Foi nos pênaltis a classificação contra Portugal. Amanhã, 3h45 da tarde, no horário de Brasília, a Globo mostra Alemanha e Itália. Outros dois grandes campeões disputando uma vaga na decisão. Luiz Roberto vai mostrar o jogo, 15 para as 4 da tarde. Alemanha e Itália. Com o Júnior, com o Leonardo Gaciba, com toda a equipe da Globo. Jogão, clima de Copa do Mundo no Campeonato Europeu de Seleções. Aí a jogada trabalhada pelo time do Boca. Segurou o Rincon. O Riquelme. Aí a bola vai sair, não saiu não. Conseguiu recuperar o time do Boca. Clemente Rodrigues fez o cruzamento, forte demais e o impedimento foi marcado ainda do Clemente Rodrigues. Globo, a gente se liga em você. Itaú, menos juros, mais sonhos, feito pra você. Esse bem marcado. Impedimento bem marcado. Primeiro tempo difícil, catimbado. Então você estava com medo que se o jogo fosse catimbado, o Henrique Ossis perdesse o controle da partida. Para mim ele ganhou o jogo dando cartão ao Riquelme, que é o dono do time, o dono do campo, dono da bola. E ele falou assim, comigo quem manda é o árbitro. Deu um cartão amarelo e aí ganhou o jogo. Para se ter uma ideia da força do Boca Juniors, o Arnaldo falou do Riquelme ser o dono de tudo. E o Boca, como dono da Bombonera, faz valer mesmo a força dele no estádio. Em Libertadores da América, o Boca disputou 118 partidas, esquentou o tempo ali de novo. Chegada do Danilo no Riquelme, o Paulinho estava ali também. Alguma coisa que merecesse confusão? Nada, o Riquelme quer ganhar o jogo no grito. E essa é uma marca dos argentinos. Toda vez que você está tendo dificuldade, que o jogo está parelho, você começa a provocar. É muitas vezes de cabeça pensada, porque sabe que o brasileiro, quando se descontrola, acaba perdendo a cabeça. Aí o Santiago. Agora o dono da bola, o dono do campo, o dono do jogo é o Riquelme, mas o dono da palavra é o Ervite. O que ele fala... É aquele de rabinho de cavalo? É ele mesmo. E termina o primeiro tempo aqui na Bombonera, 0-0. Um resultado que pode ser considerado um bom resultado para o Corinthians. Está jogando fora de casa, está encarando o poderoso Boca. 118 jogos aqui na Bombonera, 83 vitórias, 26 empates e só perdeu 9 vezes em 118 jogos jogando pela Libertadores aqui na Bombonera. O Mauro Naves, quando puder, os jogadores estão esperando, né, Mauro, para que seja inflado aquele túnel para que eles cheguem ao vestiário. Se você puder conversar com alguém do Corinthians, fica à vontade, Mauro. Tá, vou chegar no Emerson aqui para saber. Como é que faz para segurar esse Ervite te provocando, Emerson? Cabeça no lugar, mas, porra, também já é demais. Se a gente só aceitar e não falar, só eles falam, porra, aí não pode. Aí o Emerson. Também faz parte, né? Vou ouvir rapidinho o Jorge Henrique aqui. Jorge, foi naquele choque com o Santiago? Você machucou a perna, é isso? A gente espera por esse momento, né? O momento da importância que ela se machucando. Mas vamos ficar torcendo aí pra ver para que tudo dê certo. É tratar agora e ver se recupera para o jogo de volta. Pela experiência que você tem, pelas contusões que já teve, é coisa grave, é leve, tá doendo muito? Não, até porque eu não deixei gravar. Senti uma fisgada, então fizemos continuar. Tentei um pouquinho ainda, mas vi que não dava. Dei oportunidade para quem tá inteiro aí para conseguir uma grande vitória, se Deus quiser. E
e esperar a volta lá em São Paulo agora. Ok. Kleber? Talvez não tenha sido nem o Mauro, depois vai ver. O choque, a pancada, né? Tenha sido uma lesão muscular mesmo. Exato. Bom, a gente vai fazer um intervalo, volta daqui a pouquinho. No show do intervalo, o Corinthians está vivendo um momento que foi muito aguardado pelo torcedor desse dia Libertadores. Mas tem outros capítulos que o torcedor do Corinthians vibrou muito na história do clube. A gente volta daqui a pouquinho para mostrar isso para você no show do intervalo. Globo, a gente se liga em você. Paulo Rossi e a seleção de 82 no Esporte Espetacular de domingo, em que tem também Stock Car, tem também o Troféu Brasil de Atletismo. E o Caio, me diga uma coisa, Caio, a Glenda falou dos bastidores aqui. No palco, o Corinthians está indo bem contra o Boca no primeiro tempo? Está indo bem. Não criou grandes chances de gol, só quando o Paulinho se apresentou e apareceu muito bem à frente. E acho que muito disso em função de dois jogadores que são importantes e apareceram um pouco no primeiro tempo. Os dois meias de armação, tanto o Alex como o Danilo. Defensivamente, como postura, controlou bem o jogo, apesar de um belo adversário que tem pela frente, que é o Boca Juniors. 0-0 no primeiro tempo. O Corinthians está vivendo a expectativa de ser pela primeira vez campeão da Libertadores. Mas ao longo da história tem muitas conquistas e algumas marcantes para o futebol brasileiro. 1954, a cidade de São Paulo completava 400 anos e o Campeonato Paulista fez parte das comemorações oficiais. Na final, o Corinthians empatou com o Palmeiras por 1-1 e ficou com o título do 4º centenário. Na final do Campeonato Paulista de 77, o Corinthians entrava em campo contra dois adversários, a Ponte Preta e um jejum de 23 anos sem títulos. A falta de troféus não afetou o amor dos torcedores. Pelo contrário, a torcida aumentou consideravelmente. 138 mil corintianos lotaram o Morumbi para ver o gol de Basílio. Título do Corinthians, festa da fiel torcida. No começo da década de 80, o Corinthians revolucionou. Era a democracia corintiana. Os jogadores escolhiam seus técnicos, aboliram a concentração, se envolveram com a política e as artes. Dentro de campo, um time incrível com Sócrates, Casagrande e outras estrelas que conquistaram os títulos paulistas de 82 e 83. Campeonato Brasileiro de 90. O Corinthians já tinha a maior torcida do estado de São Paulo, mas tinha a fama de time regional pela falta de conquistas nacionais. Na final contra o São Paulo, a vitória por 1-0 com gol de Tupanzinho. Corinthians conquistava seu primeiro título brasileiro. No final da década de 90, o Corinthians montou um time de estrelas. É do Corinthians! O Corinthians conquistou o bicampeonato brasileiro de 98 e 99, além do Mundial de Clubes de 2000. E na semana que vem, o capítulo final dessa história da Libertadores 2012. O segundo tempo do jogo de hoje, já. Globo, a gente se liga em você. Estamos de volta. Olha a torcida do Corinthians, que está colocada atrás de um dos gols, o gol que o Cássio defendeu nesse primeiro tempo, né? Torcida do Corinthians, que eu repito, recebeu 2.450 ingressos para o jogo. Muita gente veio e teve enorme dificuldade. E a semana que vem no Pacaembu, claro, a torcida do Corinthians vai lotar o estádio. O Arnaldo vai falar daqui a pouquinho sobre a personalidade. Primeiro você deu uma criticada, depois falou bem da personalidade do Henrique Osses. Você estava preocupado se o jogo fosse catimbado, que o Henrique Osses, o árbitro chileno, não segurasse a onda. Pela falta de experiência dele, é um árbitro novo, mas ele está atuando porque ele foi um dos árbitros que mais apitou na Libertadores. E eles premiaram com esse primeiro jogo da final. Mas ele demonstrou personalidade, porque o dono do time, o Riquelme, queria ganhar no grito, queria reclamar. E ele aplicou o cartão amarelo no Riquelme, mostrando o seguinte: olha, não adianta, quem manda aqui sou eu. Esse lance, para mim, é que ele ganhou o jogo pelo menos no primeiro tempo. Isso tem um efeito em todos os outros jogadores? Tem, os torcedores, os jogadores vão ver se esse camarada deve ter personalidade. E aí... Mas o Emerson falou pro Mauro Naves, antes de ir pro vestiário, assim, a gente tenta manter a cabeça no lugar, mas de vez em quando não dá só para ouvir. Ele disse que ninguém ele não é anjo, e anjo também às vezes perde a cabeça. O problema dele é que o jogo é difícil, mas vamos ver o segundo tempo. Aí está o Corinthians se preparando para voltar para o segundo tempo aqui na Bomboneira. Primeiro tempo 0-0, casa 0-0. É aquela
velha história do jogo de 4 tempos, né? 4 quartos. Primeiro tempo 0 a 0. O Corinthians saiu-se bem no primeiro tempo aqui na Argentina. Saiu-se bem. Eu acho que poderia até ter arriscado um pouco mais. Marcado um pouco mais pressão, ter arriscado um pouco mais chegar ao gol, né? Tentar fazer o gol. Mas o primeiro tempo foi equilibrado e pela pressão que tem aqui, pela história que tem o Boca, o Corinthians saiu muito bem. Ô Caio, no momento em que o Jorge Henrique saiu para entrar o Liedson, o Casagrande manifestou a preocupação com os lados do campo, que o Jorge ajuda mais do que o Liedson. O que você imagina que pode acontecer com a presença do Liedson aí no time? Você ganha uma referência, você ganha um homem para trabalhar entre os zagueiros, e é importante ele segurar essa bola para desafogar o time. Mas o Casa tem toda a razão. Talvez o Liedson hoje no futebol brasileiro seja o jogador que... o Jorge Henrique seja o jogador que melhor faz esse tipo de função. É um terceiro atacante que recompõe muito bem e ajuda muito na marcação. Os dois times estão de volta para o segundo tempo. Mauro Naves. Sem modificações, Kleber, apenas aquela mesma saída do Jorge Henrique. Eu estava observando agora, Kleber, que a torcida do Boca continua barulhenta, mas está menos iluminada. Daqui a pouco eu comento por quê. Vai começar o segundo tempo aqui na Bombonera. A saída pertence ao time do Corinthians. Liedson e Alex ali perto da bola. Vamos então para a segunda etapa deste primeiro jogo decisivo da Libertadores de 2012. A primeira final do Corinthians, a 10ª do Boca. O Boca tenta o 7º título e se igualar ao Independiente como o maior campeão da Libertadores. E o Corinthians entrar para esse clube das equipes que conquistaram a América. O Henrique Osses, árbitro, está esperando ali um ok que sai ali da organização do jogo. E fica todo mundo na espera. O Liedson entrou no primeiro tempo no lugar do Jorge Henrique, saiu machucado. A única alteração feita na partida. O segundo tempo vai rolar a partir de agora. Lembrar que na decisão da Libertadores, ao contrário de todos os outros jogos das fases eliminatórias, na decisão, o gol marcado fora de casa não vale como critério de desempate. Saldo de gols, sim. Então, por exemplo, se o Corinthians ganhar por 1 a 0 aqui e perder por um gol de diferença lá em São Paulo, a decisão será na prorrogação. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Saída do time do Corinthians, que tentou a primeira jogada ofensiva. O Clemente Rodrigues não deixou e o Alessandro já chegou tirando, para também não permitir contra-ataque ou o primeiro ataque no segundo tempo do time do Boca. Já ganha então o primeiro escanteio a equipe argentina. Agora o Boca ataca para o lado onde está a mais empolgada das torcidas. Vem a cobrança do escanteio, bola fechada, tirou o Alex, é outro escanteio. É um espaço apertadíssimo, né? Ele encosta na grade. Dá para bater papo com torcedores. O juiz está marcando uma falta cometida em cima do Ralf. O Alessandro tirou, mas o juiz já tinha parado o jogo, marcando uma falta do ataque do Boca em cima do Ralf. Corinthians fora de casa nessa Libertadores empatou com o Táchira, empatou com o Cruz Azul e venceu o Nacional do Paraguai. E na fase eliminatória empatou com o Emelec, empatou com o Vasco e ganhou do Santos. Essa é a campanha do Corinthians fora de São Paulo na Libertadores 2012. Vem o Boca. Do Riquelme para o Monchi. O da velocidade, do cruzamento.
Ela fez a curva, o Fábio Santos toca na curva do Mochi, a bola não saiu. O Fábio Santos sente arremesso lateral para a equipe argentina. Ledesma toca atrás para o Roncaglia. Tentou virar o jogo, meteu na fogueira para o Clemente Rodrigues, que chegou isolando. Bota a bola no chão o Boca, cruzamento do Riquelme. Chicão antes do Erviti. Chegava agora pelo meio do ataque o Erviti. Arremessou o Ledesma. Roncaglia. Tive a impressão que ele tentou cruzar e acabou dando certo. A bola caiu no pé do Clemente Rodrigues. Foi para a jogada com o Riquelme. O Erviti ia iludindo a defesa do Corinthians. O Chicão estava bem. Aí na hora do lançamento o Chicão pediu desculpa para o Emerson, lançou mal. É o começo do segundo tempo. Os primeiros 3 minutos com o Boca bem presente no campo de ataque. Mais uma tentativa lá pela direita com o Mochi. Jogou com o Ledesma. Erviti. De novo o Ledesma. Cruzamento feito. Olha, estava o Fábio Santos. Fechou também para fazer o corte. O time do Corinthians tentou escapar. Não deu. O Leandro Castan estava lá pela esquerda. Perdeu o equilíbrio. Não deu para puxar o contra-ataque. Primeira jogada até que ele fez bonito. Depois aqui ele reclamou do campo, apontou para o campo, que realmente está um pouco maquiado, viu, Kleber? Eu caminhei por ele agora, tem muita areia, muito tingida de verde e tal, tá bem maquiado o campo. Vai voltar o time do Boca. Mochi. 2 em cima dele. Fábio Santos e Leandro Castan. Valeu dobrar a marcação. Aí o Fábio acabou soltando mal a bola. O time do Boca vem com perigo. Erviti ajeitou, tocou atrás pro chute do Riquelme. A bola vai embora pela linha de fundo. Trabalhou bem. Essa bola perdida é qualquer jogo. Uma bola perdida aqui no campo de defesa é perigosa. Vocês sentem um Boca diferente nesse comecinho de segundo tempo? A impressão que eu tenho é que o Boca está apertando mais a marcação, está dificultando mais para o Corinthians sair jogando, está tentando roubar a bola aqui na intermediária do time do Corinthians para tentar ataque pegar, vamos sair no contra-ataque não, fazer um ataque e pegar a defesa do Corinthians despreparada. Eu acho que é essa a impressão que está me dando. São 5 minutos de um segundo tempo com o Boca presente, absolutamente presente no campo de ataque. Ó, mais uma pro Mochi. Cássio saiu, pegou. Qual é o jeito pro Corinthians não deixar esse sufoco crescer, Caio? Tentar segurar essa bola um pouquinho à frente. Para isso que o Liedson tá em campo e tem esse tipo de função. Agora o Boca veio para cima, tá com uma postura diferente, adiantou a marcação, começa a jogar principalmente o Mochi. Não é um grande jogador, mas faz uma movimentação tanto do lado direito como pelo lado esquerdo, trabalhando as costas do lateral. É aí que mora o segredo da equipe do Boca. Falta agora cometida pelo Santiago Silva em cima do Leandro Castan. Esse Mochi que o Caio falou tem 24 anos. Foi uma revelação do Boca, todo mundo achou que ele ia substituir o Palermo. Passou também, foi revelado pelos Estudiantes e jogou no Arsenal. Campeão argentino no final de semana no Arsenal. O Boca ficou em quarto no campeonato argentino. Saiu bem para fazer a marcação o Caruso. Boa bola na direita, Santiago Silva tem que chegar e decidir. Foi o que fez o Leandro Castan. Se esticou todo para dar o toque sutil e necessário para o Santiago Silva não ganhar a área do Corinthians. Pisou na bola Riquelme, deixou em condição o Ledesma para o cruzamento. Mochi, bola viva dentro da área. Erviti tenta, chega Paulinho e toma de novo. Mas o Corinthians não está ficando com a bola, ela está no bate e volta. Schiavi
Também fez um lançamento sem muito destino. Alessandro se livrou da marcação do Ervite. Agora vai ter chance de sair para o jogo o time do Corinthians. Emerson. Já vai o Roncalha para cima dele. Emerson ficou no chão. O juiz não entendeu que a falta aconteceu. O time do Boca vem com perigo. Cruzamento para a área do Riquelme. Santiago Silva. O Bandeira marcou impedimento. Talvez tenha sido no toque de cabeça para o Santiago. Não no cruzamento, mas no toque de cabeça. Pode ter encontrado o Santiago na posição de impedimento. Foi marcado pelo Francisco Mombria. No momento do que ele centra na área, o jogador ele está impedido. Está já impedido. A bola bate no zagueiro, mas não tira o impedimento, portanto acertou o Bandeira. Ele já estava impedido. Vai para o arremesso lateral o time do Boca. A torcida volta a fazer bastante barulho, Cleber, mas eu falava sobre estar menos iluminada, porque quase esse jogo chegou a correr o risco de não acontecer aqui, o estádio seria interditado, porque houve um exagero de fogos de artifício na semifinal contra a Universidade do Chile. Então o clube fez uma campanha, distribuiu 10 mil panfletos, pedindo que ninguém trouxesse sinalizadores, fogos de artifício, nada. Até agora a campanha deu resultado. E o Tite passou um recado aí do banco, Mauro, para o Emerson trocar um pouco mais de posição com o Danilo. Tá querendo o time mais se mexendo mais, mas a bola não tá chegando mesmo. Vem aí o time do Corinthians, do Boca. Chegou Roncalha, fez o cruzamento, passou pelo Chicão. Clemente Rodrigues está no campo de ataque, não bateu pro gol. Ervite foi travado. Tirou o Castan. Boca pressiona nesse começo de segundo tempo. Monchi recebeu de volta. Riquelme bateu pro gol, chutou para fora. Ele tá querendo o escanteio, o Bandeira disse que ela foi direto para a linha de fundo. 9 minutos. Acho que são os 9 minutos mais tensos do Corinthians, ou para o Corinthians no jogo. Globo, a gente se liga em você. Johnson's, cuidado para a pele da mulher. Vem o time do Boca. Santiago. O Ervite botou na frente. Ficou absoluto no lance. Dono da situação, o Alessandro. Vem o Paulinho. Vamos ver se agora sai tocando a bola o Corinthians e consegue ficar com ela no campo de ataque. Esse é o detalhe. O Corinthians, quando chega aí, tá tentando acelerar demais o jogo. Aí a bola bate e volta. Não tá dando tempo da defesa respirar. Por isso que o Boca tá nessa pressão. Fábio Santos. Aí o Emerson. Esperou a bola chegar, protegeu. Já vieram dois em cima dele. Pelo menos ganhou o arremesso lateral. Já passamos dos 10 minutos. Daqui a pouco, logo depois do futebol, as emoções de Gabriela. E na sequência, as notícias do Jornal da Globo. Claro, o Jornal da Globo vai continuar no clima da primeira partida decisiva da Libertadores, com as informações aqui de Buenos Aires no Jornal da Globo. Chegou o Riquelme. Fez falta. Agora é hora da reclamação do técnico do Boca, o Júlio César Falcione. Achou que o Riquelme não fez falta no Chicão. Ele deu um toquinho no pé, o Chicão valorizou e houve a falta. O Tite mudou de ideia com relação à troca. Ele quer o Alex trocando com o Danilo. O Emerson permaneceu aqui na esquerda. Pegou aqui na esquerda mesmo. O Danilo tá muito aberto na direita. O Corinthians está meio estático, não? Eu acho que está estático, acho que está muito aberto na direita e às vezes tem uma postura muito arriscada para esse momento da partida.
Fica Danilo, Alex, Liedson e Emerson, só o Paulinho e o Ralf no meio e os 4 defensores atrás quando o Corinthians está saindo com a bola. Eu acho muito arriscado pelo momento que está a partida. E esse posicionamento está agora. Nesse momento tem 4 atacantes, só com 2 no meio, sendo que o Boca tem 4. Aí o Alex aberto aqui na direita, o Danilo nesse instante foi mais para o meio, o Ralf tentou a jogada com o Emerson que se aproximava, o passe não saiu. O Boca não teve nenhuma grande chance de gol, mas imagino que o torcedor do Corinthians esteja nesse momento, nesse segundo tempo, um pouco mais preocupado com esse volume de jogo que o time argentino tenta impor. A defesa do Corinthians tem crédito. O Boca começa com Schiavi. Conseguiu matar a bola dentro do campo. Não tinha saído o lance do Ledesma. Aí na sequência o Emerson jogou para fora. Agora jogou para o alto. Schiavi tocou, Ralf tirou, fica no balão de lado a lado. Agora bota no chão o Corinthians, Paulinho, Alex, de novo Paulinho, Alex se mandou, boa bola do Paulinho, Alex chegou, vem a marcação para cima dele, ele conseguiu se livrar bem, saiu também do Clemente Rodrigues, fez o cruzamento, dominou o Emerson, olha a chance do Corinthians, encarou a marcação, a defesa do Boca se armou, a bola do Emerson foi curta, precisou tirar do ângulo de chute o Danilo, cruzamento pro Alex tentar a cabeçada, mas foi pelo menos uma chegada, né? Foi uma arrancada, uns dribles, para também dar um pouco de preocupação pro outro lado. Santiago Silva. Teve uma dividida ali com o Alessandro, depois o Corinthians quase perdeu a posse de bola. O Boca ficou reclamando, jogador no chão. E o time do Corinthians não conseguiu armar o ataque. Vai começar a armar o time do Boca, o Riquelme. Joga com o Caruso. Encostou o Erviti. Tinha já se mandado o Clemente Rodrigues. O Alex fez o corte, recebeu de volta do Chicão. Boa bola com o Liedson. Não vai conseguir chegar batendo. O juiz está marcando escanteio. Foi escanteio? Foi escanteio. Depois que ele... Só escanteio? Não houve pênalti, não houve nada. Depois que ele deu o tranco, a bola tocou no pé dele e foi para linha de fundo. Ela tocou mesmo no pé do Schiavi antes de sair. Vem para a cobrança do escanteio, bola cruzada. E Kleber, o Mauro chamou a atenção agora há pouco de uma mudança de posicionamento que não aconteceu com o Emerson, mas aconteceu com o Alex. O Alex estava mais centralizado e o Danilo pela direita. Agora o Alex está fazendo essa função pela direita e encontrou um caminho. É daí que o Corinthians criou essas melhores chances nesses últimos 2 minutos. Vai o Boca. Riquelme e Erviti. Tenta o Mouche. Riquelme botou na frente, o lance é perigoso. O Mouche bateu, Cássio! Você já deve ter ouvido falar um monte de vezes sobre jogadores que aparentam lentidão. O Riquelme de vez em quando pega a bola, parece que ele não vai chegar, né? Aí ele dá uma ajeitada, uma clareada pro companheiro. Ele dominou, tocou no Erviti, vem de trás do Somoza. O Alessandro tinha reclamado o impedimento do Riquelme no começo do lance. Monchi, Ledesma, tirou o Leandro Castan. O Boca tenta chegar outra vez, ganha escanteio. E o som da torcida do Boca. Esse não para momento nenhum do jogo.
Corinthians vai se segurando. Semana que vem o som vai ser corintiano no estádio do Pacaembu. Na grande decisão, na finalíssima da Libertadores. Vai para a cobrança de escanteio o Riquelme. Subiu Schiavi. E é só o tiro de meta. Amanhã, 3h45 da tarde, no horário de Brasília, tem Alemanha e Itália. Dois dos maiores campeões da história do futebol jogam por uma vaga na decisão da Eurocopa. Quem ganhar vai pegar a Espanha. Luiz Roberto Júnior com o Leonardo Gaciba, eles vão mostrar esse jogo 3h45 da tarde. E desse jogo sai também, olha o Corinthians retomando bem bola. Paulinho tem na direita a chance do Alex, podia até ter batido pro gol, ele acabou conduzindo demais, perdeu o lance, dá o contra-ataque pro time do Boca. Bem o Alessandro. Desse jogo de amanhã, Alemanha e Itália, sai um participante da Copa das Confederações ano que vem no Brasil. A Espanha vem como campeã do mundo, mesmo que ela seja campeã europeia. A vice-campeã representará a Europa na Copa das Confederações. 3h45 da tarde, amanhã, o jogo entre Alemanha e Itália. Nas divididas, a bola sobrou para o Ralf e ele errou. Ledesma toca com o Ervich. Aparentemente estava livre o Clemente Rodrigues, mas o Alex já estava em posição de dar combate. Obrigou o jogador a recuar a bola para o Caruso, que não passou para ninguém. Globo, a gente se liga em você. Skol já é redonda. Imagine por controle remoto. O goleiro Cássio do Corinthians jogou a bola para frente, um desvio do Danilo. Brigou por ela o Liedson. É corintiana a bola. Foi o Clemente Rodrigues que tocou nela. Pelo menos foi essa a impressão. A revolta aqui da torcida do Boca foi exagerada. O próprio jogador do Boca deu a bola para o jogador do Corinthians bater lateral. Alessandro. Ele de novo. A bola foi esticada. Então, Casagrande, Caio, diminuiu o sufoco ou continua aquele jogo perigoso? Não, o jogo tá perigoso porque o Riquelme resolve, quando o Riquelme resolve entrar no jogo, ele é um jogador que coloca a bola onde ele quiser e clareia os adversários. Mas esse espaço na direita aqui, com a entrada do Alex, deu uma saída, deu um desafogo para a equipe do Corinthians. Quando o Corinthians está apertado e consegue fazer a jogada aqui pela direita, leva perigo ao time do Boca também. Lançamento feito para o campo de ataque para o Santiago Silva, tirou o Chicão. Emerson, Fábio Santos. O Emerson foi. Fábio errou o passe, mas ganhou o arremesso. O Riquelme está com 34 anos. Ganhou 3 títulos pelo Boca na Libertadores. Esses são... Aí já é a torcida do Corinthians, né? A campanha foi para a torcida do Boca, né, Mauro? Não, exatamente, porque exagerou aqui na semifinal. A torcida do Corinthians que também se caracteriza por esses sinalizadores. O que parece é que o vento está levando para fora do estádio. Vem o time do Corinthians com o Paulinho. Cruzamento feito, Danilo de cabeça, ela foi por cima. A torcida do Corinthians está atrás do gol do Orion. Boa bola, gostou o Danilo do cruzamento do Paulinho. E foi bom mesmo, ó. Danilo é o artilheiro do Corinthians na Libertadores com 4 gols. E o Riquelme é o artilheiro do Boca. Ele e o Minho, que está no banco de reservas, cada um deles marcou 3 gols. O Monte também fez 3 gols, como o Santiago Silva. Quer dizer, são então 4 artilheiros da equipe. Boca marcou 18 gols na Libertadores e levou 7. Não saiu a bola do Clemente Rodrigues, está valendo. A do Chicão saiu. É uma postura com
o time muito mais à frente, o Boca Juniors. Monchi, Riquelme, olhou para a área, o Santiago saiu da posição onde estava, o Fábio Santos veio bem para fazer o corte. Eram agora os 10 jogadores de linha do Boca Juniors no campo de ataque. 22 minutos, vamos chegando à metade desta segunda etapa. Olha a torcida do Corinthians ali ao fundo, ó. Lá no último andar desta quase vertical arquibancada. É a arquitetura característica aqui da Bomboneira, que dá origem ao nome e o som do estádio. Pouca gente sabe, né? Mas chama Alberto Jacinto Armando o estádio aqui, que é de um ex-presidente do Boca. Foi inaugurado em 1940 a Bomboneira. Schiavi. Buscou o Ledesma, tocou de novo com o Schiavi. Aí o Corinthians sai um pouquinho mais. Mesmo com o jogo perigoso, o sistema defensivo do Corinthians, Caio, não tá dando muita brecha, não. Tá se comportando de novo com muita competência. E é uma marca desse time, né? Não é à toa que é a melhor defesa da história da Libertadores. Sabe quando está sob pressão, se portar bem, se portar de forma tranquila. Faz uma boa partida, aliás, excelente partida defensivamente até aqui o Corinthians. Foi no braço o domínio do Somoza. Bola do Chicão pro Fábio Santos. Uma bola difícil de dominar, ela ainda veio. Junto com ela veio a marcação do Ledesma. O time do Boca recuperou a posse de bola. Lançamento do Schiavi. De um lado Tite, do outro o Júlio César Falcione. O Tite pedindo ali a organização da equipe. O Falcione estava mais quieto. O Falcione foi goleiro de futebol. Chegou até a ser convocado poucas vezes, 3 vezes para a seleção argentina. O ano passado ele assumiu o Boca Juniors. Recebeu o Riquelme. É aí que está o perigo da organização da jogada. Ela voltou no Clemente Rodrigues. Ervite Santiago Silva. Acho que ele tentou virar dominando, né? Ia dominar com o pé direito, já virando o corpo, batendo o gol. Volta pro Boca. Riquelme. Clemente Rodrigues abriu. Bola para ele. Lá vai Clemente Rodrigues. Tocou com perigo. Monchi. Vem de novo a cobertura do Leandro Castan. Escanteio. O Boca chega com um pouco mais de perigo. Faz a bola rodar. O gol do Cássio. O torcedor sobe. O torcedor do Corinthians se defende junto com a melhor defesa da Libertadores. Bateu o Riquelme. E já bateu outro empurrão do ataque do Boca. Está observando essa movimentação. É a segunda falta de ataque. Esse aí que você está vendo, Schiavi, toda vez que ele vai ao ataque, ele vai empurrando. Cleber, você falava sobre o Falcione, é impressionante. Ele foi 2 vezes vice, como jogador, vice da Libertadores. E fica muito calado mesmo. Talvez acredite muito nessa tradição de que o Boca decide bem fora de casa, né? Só no Brasil o Boca ganhou 3 Libertadores decidindo no Brasil, né? Então ele parece que não se apavora pelo resultado aqui, né? É um estilo tranquilo o Falcione, pelo menos hoje. Ervite. Monchi e Riquelme. De novo o Ervite. Defesa do Corinthians já está armada. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Corinthians vão cercando esses do Boca. E aí, nesta pressão defensiva, eles obrigaram o jogador do Boca a recuar até o zagueiro. E aí o zagueiro Caruso não é lá especialista em lançamentos. Alex está marcado também. E o Caruso vai começar a jogada com Orion. Agora é hora de apertar. Aí o chutão do Caruso dessa vez caiu no pé do Riquelme. Ervite.
Movimentação do Monchi. Chegou o Chicão, chegou firme, jogou para fora Chicão. Essa é a 13ª decisão de Libertadores entre brasileiros e argentinos. Eles estão na frente, 9-3. Santiago Silva. Tem escanteio, Boca para cobrar. 27 minutos. 0-0. Lembrar de novo, hein? Não tem essa de gol fora de casa para desempate. 0-0 aqui. Qualquer empate lá levará para a prorrogação. 7º escanteio que vai bater o Boca. Dessa vez é o Monchi, não foi o Riquelme para a cobrança. O juiz está de olho ali no Schiavi. Bateu aberto. Cabeçada perigosa! Na trave! E o gol! Do Boca Juniors no rebote. Roncalha estava lá dentro da área. E faz o gol do Boca, o camisa 23. Vira festa bomboneira. Com o torcedor comemorando, com o Maradona festejando. Uma bola que ficou pererecando ali dentro. O juiz está dando agora cartão amarelo para o Chicão. O Chicão tinha metido a mão na bola e feito o pênalti. Exatamente. Ele só poderia dar vermelho se ele tivesse dado o pênalti. Ele aí resolveu dar um amarelo pro Chicão, porque os jogadores do Boca foram lá e exigiram. Mas assim, a minha pergunta Tá certo. Não, tem que dar cartão amarelo? Tem que dar. O problema todo é que ele nem prestou atenção e não viu. Aquela história, porque se ele tivesse visto, ele tinha apitado o pênalti. Exatamente. Porque não tem essa. É só quando a gente joga a bola na rua, que pênalti em gol é gol, é só em brincadeira de amigo, né? Dizem que o juiz tem que sempre marcar o pênalti. Ou dá pra esperar como ele esperou? Dava pra esperar. Esse lance dava pra esperar, porque a bola veio no pé do jogador do Boca. Numa bola parada, primeira vez que o Boca mudou o jeito de cobrar escanteio, né? Todos batidos pelo Riquelme, da ponta esquerda, fechados. Esse mais aberto bateu o Monchi, toque de cabeça. O Chicão estava em cima da linha, fez o que dava para fazer para evitar o gol, mas a bola ainda bateu na trave. E Roncalha marcou. Agora fica a situação, porque agora o normal é você falar assim, bom, agora o Corinthians tem que ir pro ataque. Mas essa é a hora que o Boca fica venenoso, né? Ele é perigoso o tempo todo. Quando faz um gol, ele fica venenoso. Porque ele quer o Corinthians mordendo essa isca aí. E agora é a hora de ter equilíbrio. Primeiro equilíbrio de não perder a cabeça e ter jogador expulso. Depois de equilíbrio para saber sair sem desespero, sem ir atrás. Porque o Boca está num momento bom na partida. E com o gol ganha ainda mais confiança. Tem que jogar o jogo como vinha jogando. Não há necessidade de desespero de sair para cima do Boca para tentar chegar ao empate. Tem a segunda partida, o Corinthians tem que tomar cuidado com essa agora. Tem que jogar pensando no outro, Casa. Não, tem que jogar pensando nessa aqui. O Boca está num momento positivo, acabou de fazer o gol e está jogando a isca para cima do Corinthians. O Corinthians tem que pensar nesse jogo. Nesse momento, é marcar o Boca, se concentrar, se focar, porque o Boca está tomando conta do jogo. Semana que vem, do jeito que tá, é jogo. Se fizer perder o controle aqui, pode não ter semana que vem, né? Em condições viáveis. Pode ser que semana que vem não seja de igualdade, não tenha mais igualdade de condições. 1-0 pro Boca, mais de 30 minutos. O Boca vem de novo. Erviti tocou na direita pro Monchi, fez o cruzamento. Cássio tira o Danilo. De novo Boca. Riquelme. Agora todo o ambiente que já era um ambiente deste empurrão, agora é aquela loucura que o torcedor do Boca faz. Ganhando o jogo por 1-0. Tentam usar uma possível desestabilização do Corinthians. Olha o Erviti, bem o Cássio. Globo, a gente se liga em você. Vivo, mais clientes, maior cobertura. Liderança é aqui.
Corinthians ali, os reservas, estão reclamando da entrada. O Wallace bravo com a chegada que foi do Roncalha, que já tem cartão amarelo e fez o gol. Então as chegadas de vez em quando mesmo mais fortes. Vai para a cobrança de falta o time do Corinthians com o Alex. E Edson deu uma passada lá pelo banco de reservas. Ouviu o Tite. Castan na área, cobrou o Alex. Lá em cima o Schiavi. Dividiu o Ralf e Paulinho. Ela vai sobrar para o Corinthians, Danilo. Boa bola lá dentro da área. Ajeitou o Castan, ele tentou a chegada do Ralf e a defesa do Boca isolou. Tite que está pensando aqui se coloca ou não o Romarinho, se coloca logo agora, já chamou o jogador, já conversou, mandou dar uma segurada. Ele vem com o prestígio dos 2 gols marcados contra o Palmeiras domingo pelo Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que nesse final de semana na tela da Globo vai ser exibido às 4h20 da tarde de sábado. Vai ser sábado a rodada do Brasileiro. Os jogos de sábado para a gente acompanhar são Cruzeiro e São Paulo, Náutico e Fluminense. Domingo tem a final da Eurocopa às 3h45. Vem Emerson. Abriu e recebeu o Danilo. Lá na área o Paulinho. O Liedson queria o cruzamento mais aberto. Alex tentou a jogada individual. Perdeu o lance o Alex. Tomou dele Somoza. Vem mais Boca. Abertura do Riquelme. Para o Clemente Rodrigues. Riquelme cruzou para a área. Ele mesmo vai receber de novo. Tirou Leandro Castan. A expressão. Santiago Silva não conseguiu o desvio que ele queria para jogar a bola no Ledesma. O arremesso é para a equipe brasileira. Acho que está na hora de mexer, Kleber. Ele está conversando com o Romarinho, já tirou ali o colete. É um jogador que está num momento de confiança por esses 2 gols que você citou contra o maior rival. E o time precisa de uma movimentação diferente. Do meio para frente não aconteceu ainda o jogo do Corinthians. Precisa de uma agitação, precisa mudar alguma coisa, precisa inflamar alguma coisa. Precisa pôr fogo no jogo de alguma maneira, o Corinthians na parte ofensiva, para tentar criar algum problema pro Boca que não criou até agora. Eu acho que o Romarinho não tem que se pensar muito não. Coloca o rapaz aí, coloca o garoto que ele vem com a moral toda, vem com os gols que ele fez contra o Palmeiras e pode modificar o jogo. Vai o Boca Juniors com o Riquelme, bola perigosa, protegeu o Castan. Torcedor ligado no futebol da Globo, navega pela internet, participa com a gente pelo Globoesporte.com. Quem pode decidir o jogo pro Corinthians? Paulinho, Danilo ou Emerson? Essa pergunta vem de São Cristóvão, no estado de Sergipe, do Edson. Vocês estavam falando do Romarinho. Mas ele fala de Paulinho, Danilo e Emerson. Tem um candidato aí, não? Tá difícil de achar um candidato aí, olha. Agora Santiago Silva tenta a arrancada pelo time do Boca. Bateu fraco. Por que tá difícil? Porque o Corinthians não tá atacando bem? Ofensivamente não. O Corinthians tá fazendo uma boa partida defensiva, mas ofensiva não. Não tem ninguém que está se destacando. Eu acho que o Paulinho, por vir de trás, por ver a jogada toda de frente e por ser um elemento surpresa e faz muito bem isso, eu acho que pode ser o jogador desses 3, né? Dessas 3 opções, o jogador que possa fazer diferença. Mas eu jogava minhas cartas todinha no Romarinho. Vai bancar esse Romarinho aí? Tocou casa. Em relação a toda a observação. Quem é o cara que quebra o sistema de marcação? O cara que aparece com qualidade quando se projeta à frente é o Paulinho. Até aqui não aconteceu ofensivamente o Corinthians. Precisa de uma renovação, precisa dar uma mexida. O moleque vem com confiança, tá na hora de botar ele em campo. Ele vai entrar no lugar do Danilo. Vai pro jogo no lugar do Danilo, olha só. O Danilo, um dos citados ali pelo internauta, pelo Edson, é o artilheiro do Corinthians na Libertadores e vai sair para entrar o Romarinho. Essa é uma mexida mesmo, é uma quebrada assim no jeito de jogar. O Boca muda também, Cleber. Vai sair o Ledesma para a entrada de outro jogador do meio campo, o Ribeiro. Antes da entrada do Romarinho. Sai Ledesma, o número 16 do Boca. E entra o camisa número 8, Ribeiro.
Primeira alteração do Falcione, o técnico vai fazer, na sequência vai colocar o atacante também, mas não vi ainda quem vai sair, mas vai colocar o 24 Viatra. Vai mexer na frente e no meio. E aí estão caindo dentro do campo ali os sinalizadores, que pelo que a gente viu, estavam sendo utilizados pela torcida do Corinthians. E o Corinthians vai para a entrou o Romarinho, saiu o Danilo e entrou o Romarinho. E entrou com a faixa de capitão, Cleber, sem nenhuma instrução, vamos ver para quem ele vai entregar lá. Encontrou o Ralf ali e falou, acho que tá bom, né? Ralf tem experiência. Você vê a torcida do Corinthians. E o momento do gol, ó. Cabeçada. O Santiago se atira ali na frente, né? A bola ainda bate na trave depois que o Chicão tirou. E ele que vai sair daqui a pouco é o próprio Santiago Silva. Por sinal, você citou no primeiro tempo, ele teve mesmo 6 meses do Corinthians em 2002, mas participou só de 5 jogos, entrando sempre no segundo tempo, não fez nenhum gol, mas botou no currículo que aquele ano foi campeão com o Corinthians do torneio Rio, São Paulo e da Copa do Brasil. O Caruso cabeceia, o Santiago ia fazer o gol e o Chicão tirou. O detalhe é que o juiz chegou a apontar a marca do pênalti, mas não apitou. E aí o jogador do Boca completou para dentro do gol, ele aí correu para o centro do campo. Então ele viu o toque do Chicão. Ele viu. Aí depois ele foi chamado a atenção pelos jogadores que ele tinha que punir o Chicão, porque tinha dado uma lei da vantagem e dado com o amarelo. Outro detalhe, Kleber, o Chicão no momento do cabeceio, ele corre para dentro do gol. No momento que ele corre para dentro do gol, ele tira a posição de impedimento do ataque do Boca. Não é crucificar e dizer que foi uma falha individual do Chicão, não é isso. Mas até o instinto de proteção ao gol acaba permitindo com que fosse feito o cabeceio. Daí que surge o gol. Globo, a gente se liga em você. Fox, nada surpreende mais que a sua versatilidade. Bom, tá saindo o Santiago Silva, né, Mal? Exatamente. Para a entrada do Viatri, camisa 24. Aí toda a movimentação do gol do Boca Juniors, no gol do Boca Juniors, o gol marcado pelo Roncaglia. Primeiro gol do Roncaglia na Libertadores. E o ataque do Boca chega a 19 gols, como o do Corinthians. Claro, o detalhe é que os sinalizadores estão vindo da torcida do Corinthians, né? Exato. Olha o time do Corinthians chegando ali, o Romarinho! Gol! Romarinho do Corinthians! Isso é de estrela! Isso é pra cair nas graças, pra morar no coração da fiel torcida! E a jogada começa com o Paulinho tomando a bola do Riquelme. Emerson ajeita, Romarinho dispara, fica na cara do gol. E o gol não ficou pequeno, o goleiro não ficou gigante. Ele teve qualidade, habilidade, frieza. Foi o primeiro tapa na bola que ele deu na Libertadores da vida inteira. E manda pro fundo do gol. Romarinho, camisa 21. O Corinthians empata o jogo. Vamos chegando a 41. O Corinthians empata. Que estrela tem o Romarinho. O nome é de craque. E a frase, os dois últimos, né? O domingo e a quarta-feira do Romarinho. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola Zero. Quanto mais zero, melhor. E Kleber, se ele tem estrela, que leitura de jogo perfeita do Tite.
que armou muito bem essa equipe, viu que o Danilo não estava num bom momento e fez a substituição que acabou dando certo. A imagem, o som agora é corintiano na Bombonera. Civitanic já está em campo com a 20, Kleber. Saiu o Sétimos. 1-1 no placar. Vai para a cobrança de falta o time do Boca. Bola para dentro da área. Em que você tinha apostado, Casagrande? Eu não lembro mais. Todas as minhas cartas no Romarinho e o Caio também. Porque era um garoto que chegou do Bragantino, que fez 2 gols, como ele fez contra o Palmeiras. Ele não sentiu a pressão de estrear como titular num grande clássico. Não sentiu o peso de fazer 2 golaços no domingo. Precisava de um cara desse. E ele ficou nervoso na hora de fazer o gol? Exatamente, precisava dessa irresponsabilidade. Às vezes o futebol precisa de jogador responsáveis que entram dentro do campo numa partida tão difícil e tão pesada como essa e não tomam conhecimento. Vai jogar bola. Vai jogar bola. Vou bater uma bola e foi lá e fez o gol. O relógio vai chegando a 43 minutos e o Corinthians vai mantendo a invencibilidade. Se o jogo acabar assim, o Corinthians na semana que vem pode ser campeão invicto da Libertadores. Lembrar, né, se empatar do jeito que está aqui, se empata o jogo em São Paulo, seja pelo placar que for, prorrogação e pênalti. Quer dizer, o empate não é de ninguém. O empate é da prorrogação. Olha o Corinthians tentando sair com vitória, tentando impor a 10ª derrota do Boca pela Libertadores da Bombonera. Se animou. Olha o Romarinho. Ficou esperando a jogada do Paulinho. E ela ficou com o goleiro. Daqui a pouco, depois do futebol, as emoções de Gabriela. E na sequência o Jornal da Globo, com as notícias do dia. E tudo sobre a final da Libertadores, este primeiro jogo. Vai tirar o Chicão. O time do Boca já não põe a bola no chão. E fica nervoso também. Globo, a gente se liga em você. Itaú, menos juros, mais sonhos, feito pra você. Vem aí o time do Corinthians com o Emerson. Bateu pro gol, bateu pra fora. Agora a dúvida, ao mesmo tempo que o Tite ficou pensando sobre o Romarinho, está pensando agora sobre um zagueiro, né? O Wallace já veio, já aqueceu, conversou, que aí fica aquela história. Segura esse 1 a 1, coloca, dá uma zebra, depois vão falar que eu fui retranqueiro, enfim, aquela história, né? Vocês que foram bem em fichas aí, precisa mexer agora ou segura como tá? Não, pra mim o Corinthians está tomando conta do jogo. Depois do gol do Romarinho, o Corinthians está tocando a bola, já teve chance. O Boca não esperava, né, Não esperava. Ele estava com o domínio do jogo. Na hora que o Corinthians fez o gol de empate com o Romarinho, o Corinthians tomou conta do jogo. Tem que esperar um pouco, vamos ver o que vai acontecer. 3 minutos. Subiu a placa de 3 minutos. O time do Boca tenta chegar. Vai Leandro Castan e tira. Corinthians saiu perdendo. O Boca fez o gol. Tinha o atacante do Boca impedido ali dentro da área. O juiz, como ela não foi para o jogador, os Vitanic estava impedido. Mas não participava da jogada. O arremesso do Riquelme. E o Riquelme cobra arremesso lateral toda hora no time do Boca para receber de volta. Cruzamento perigoso. Na trave para fora. A trave defendeu. E no rebote ela foi para fora. Foi chorando para fora. Olha o cruzamento do Clemente Rodrigues. Explodiu na trave a cabeçada do Viatri e o Svitanic. Acho que o Svitanic nem teve como chutar. Não, ele fez o movimento e a bola chorou e foi para fora. A essa altura do campeonato, isso é quase gol do Corinthians, né? Hein? Aos 45, 46, aos 46, uma bola na trave. Semana que vem, Pacaembu lotado, Pacaembu branco e preto. Pacaembu para ver a partida final da Libertadores. Vem o time do Boca, ainda tenta o segundo gol. Passou o Roncalha. Ele recebeu do Ribeiro, tentou o cruzamento.
Aí o juiz abriu os dois braços para fazer uma substituição. Não resistiu o Tite mesmo e saiu o Alex para a entrada do 25, Wallace. Típica substituição para ganhar tempo. E tecnicamente, né, imagina o Tite que o Boca vai meter bola dentro da área para alguém para rebater. Né? Exato, para aumentar a altura da zaga. Acho até que ele não ia mexer, mas depois dessa bola na trave ele não vai correr mais risco. Um cruzamento, uma cabeçada do Viatri no rebote. O Svitanic ainda pegou. Bota mais um para tirar essa bola. 47 minutos. Já as emoções de Gabriela. Depois do Jornal da Globo, tem toda a análise do Casagrande, do Caio, os lances, os gols deste primeiro. Boca e Corinthians está 1-1 na Bombonera. O Corinthians mantém a invencibilidade. Agora o Falcione também solta a voz. Vai pro arremesso lateral o time do Boca. Schiavi, Clemente Rodrigues. E joga a bola para dentro da área. E vai bola para dentro da área. Foi longa demais. Tiro de meta. Tiro de meta aos 48. É para acabar o jogo. Ele não quer a pressa do Cássio. Ele quer a bola. Fim de jogo na Bombonera. Com este gol de Romarinho. Num belo passe do Emerson. E ele teve uma frieza na frente do Orion. Romarinho. 1 para a equipe do Boca. 1 para o Corinthians. Como é que tá aí, Mauro? Corinthians que se abraça bastante aqui e vai lá agora falar com a torcida. Eu vou ouvir uma palavrinha do Romário antes que eles estão se caminhando para a torcida. Você vai cumprimentar o pessoal, a torcida do Corinthians? Queria que você se apresentasse aí pro torcedor. Romarinho, né? Graças a Deus brilhou minha estrela hoje, saí do banco e pude dar essa felicidade a todos. Hoje, domingo contra o Palmeiras, e a frieza, seu primeiro toque na bola, Romarinho? É o primeiro toque meu e consegui finalizar, eu vi que ele estava me caindo e deu um toque por cima. Aí o Romarinho, vou tentar ouvir mais alguém aqui, cara. Leandro, vou ouvir o Leandro Castan aqui. Bom, agora só dá para ser campeão sendo invicto, porque se perder, né, tá fora. E vai pro jogo em casa. O que muda o fato do jogo ser no Pacaembu, com a torcida a favor? Que muda no espírito do time e até na tática, Leandro? Claro, muda muita coisa. Agora estamos dentro da nossa casa, o Pacaembu, a gente conhece cada buraco do gramado. Então a gente, creio eu, conseguimos levar uma grande vantagem do empate aqui, uma vitória simples, nos dá o título. E estamos na briga e vamos fazer de tudo para fazer uma festa bonita do Pacaembu e conseguir esse título. Você impressionou com a Bombonera? Nem tanto. Não, tranquilo. Eu gosto de jogar assim. Eu tenho comigo que a torcida não pode tirar a bola do meu pé, então é só jogar futebol. Tá certo. Romário Ricardo da Silva, o Romarinho, tem 21 anos de idade. O nome dele, apesar da pouca idade, não é uma homenagem ao Romário, né? É uma mistura do nome dos pais dele. E o Romarinho estreou como titular. O primeiro jogo como titular foi domingo, com a vitória sobre o Palmeiras. E ele hoje fez o gol que deixa a torcida do Corinthians absolutamente em clima de vitória. 1-1. O Jornal da Globo, logo depois de Gabriela, vai falar muito mais desta primeira partida da decisão. Tudo igual 1-1. Fiquem agora com as emoções de Gabriela. A gente se encontra novamente no Jornal da Globo. Globo, a gente se liga em você.